Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhe perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Amém. Nós temos aqui, irmãos, diante de nós, 3 passagens, 3 divisões na sua Bíblia, pelo menos deve estar dividida em 3. Os fariseus pedem o sinal do céu, o fermento dos fariseus e o de Herodes, e a cura de um cego em Betsaida. Mas toda essa perícope, toda essa passagem é uma coisa só. Jesus vai ensinar uma só lição nessas três separações que tem aí na sua Bíblia. Portanto, amada igreja, eu quero iniciar essa palavra dizendo que nós vivemos num mundo de dúvidas. Nós vivemos num mundo de desconfiança. Nós vivemos num mundo de traições. Nós vivemos num mundo de negações, de rompimento de contratos, de calotes financeiros que vão ali da cadernetinha da mercearia até os grandes contratos multimilionários, sejam eles de um país para com outro, sejam de grandes empresas. O calote, ele existe em todos os lugares. A gente poderia remontar a um tempo muito antigo e dizer que o tempo do fio do bigode já não existe mais, que a palavra dada ela já não é mais crida, que a palavra dada já não é mais acreditada como era antigamente. Se nós vamos fazer um negócio com alguém, o vendedor exige de nós um sinal, exige de nós uma entrada de algum valor determinado, e tudo isso pelo medo do calote, pela incredulidade de que realmente ambas as partes serão honestas naquilo que está sendo contratado. Nós vivemos numa sociedade que exige sinais para que se creia. E no mundo religioso, irmãos, graça a desgraça. A desgraça da demonstração visível
para se poder validar uma fé que é incrédula, porque se não vemos sinais, não creremos, dizem os incrédulos. E isso, irmãos, alimenta os bolsos dos mais astutos, dos plantonistas do comércio religioso, que vendem desde lascas da cruz, da época da Inquisição, até a rosa ungida ou feijão maravilha. Lembrem-se que no começo da pandemia, um dito pastor chapeludo começou a vender feijões milagrosos. Irmãos, é nesse patamar que se encontram as pessoas hoje, mas se encontravam também lá nos tempos de Jesus. Os milagres que Jesus havia feito lá nas terras de Tiro, de Sidom, não haviam nem esfriado. A criança liberta ainda estava atônita, jubilando-se com a sua mãe corajosa e cheia de fé. O gago, surdo e quase mudo, ainda se acostumava com os sons que lhe vinham aos ouvidos. As pessoas ainda estavam quase que digerindo os pães e os peixes multiplicados. E a despeito de tudo isso, incredulamente os fariseus então cercam Jesus ali, pedindo-lhe provas. Queriam um sinal que viesse do céu, queriam que Jesus fizesse como Elias, que talvez fizesse cair fogo do céu, ou como que Moisés abrisse o mar. Amada igreja, é nesse cenário que a história que lemos hoje está se passando. E Jesus irá nos ensinar através desses cegos, porque há mais de um cego nessa história, há outros cegos. Como nós também, irmãos, éramos totalmente cegos. Mas ainda hoje, irmãos, muitas vezes nós continuamos agindo como cegos. E nessa noite devemos então buscar no Senhor que Ele venha nos dar discernimento, para que ao ouvir esta mensagem nós possamos enxergar a revelação da Sua palavra aos nossos corações. E sairmos daqui da igreja mais crentes, mais sarados, mais firmados e mais esperançosos. Devemos, irmãos, sair daqui desta igreja nessa noite com os nossos olhos mais abertos, tendo melhor compreensão do mundo espiritual, da nossa vida na igreja, fora da igreja. Devemos sair, irmãos, daqui, entendendo um pouco mais e pedindo ao Espírito Santo que Ele avive a nossa vida espiritual, que nós venhamos a ter melhor e mais discernimento a respeito das coisas do reino de Deus. Feita, irmãos, essa entrada, o primeiro ponto, então, desta minha mensagem, é que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que queremos. Talvez diante de alguma oração nossa, o Senhor diga assim: não vou dar, não darei o que vocês estão me pedindo. Irmãos, vocês já fizeram uma oração pedindo a Deus alguma coisa, e você tem a nítida sensação de que a resposta de Deus é um grande não? Isso provavelmente, irmãos, já aconteceu muitas vezes, comigo e com vocês. O tempo todo, irmãos, nós estamos pedindo coisas que não precisamos, coisas que não podemos receber, simplesmente porque não é a coisa certa a recebermos. Você já começou uma oração com vergonha do que você vai dizer?
Você já começou uma oração com vergonha do que você vai pedir para Deus, porque você já sabe que isso é errado? E se já, isso é muito bom. É bom porque denota que você está tendo algum discernimento, ainda que mesmo sabendo disso, insista no pedido. Talvez, irmãos, façamos isso porque ainda não tenhamos, de certa forma, os nossos olhos abertos em sua totalidade. Talvez os nossos olhos estejam ainda como que embaçados, ainda que como enxergando pelo espelho de latão. Mas, amados irmãos, chegará um tempo em que veremos tudo absolutamente nitidamente. Por isso nós devemos continuar orando, clamando, perseverando, seguindo na fé, porque esse dia virá e não tarda. E o segundo ponto, então, irmãos, eu vou falar dos primeiros cegos. Como eu disse, há vários cegos nessa passagem. Não é só o cego de Betsaida, há outros. Nós veremos então, amados, nessa noite que haviam mais pessoas que estavam com suas visões debilitadas. Diz um ditado que cego é aquele que não quer ver, e de certa forma, irmãos, isso é verdade. Muitas pessoas, apesar de muitos e muitos avisos, continuam não dando atenção a esses avisos. Veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam. Tais pessoas são como um motorista de um ônibus ou de um carro que desce uma serra em alta velocidade, e ao longo dessa descida há muitos cartazes e pessoas gritando: pare, diminua a velocidade, pise no freio, vai mais devagar, porque a ponte caiu. E ainda a despeito de tanta gente gritando e clamando e pedindo, e sinais e cartazes, esse camarada continua descendo essa ladeira, essa serra a todo vapor. Pessoas que não ouvem a palavra de Deus, ou que ouvem a palavra de Deus e não dão a importância, e não dão ouvidos e não prestam atenção, são loucos motoristas descendo uma serra onde a ponte caiu. Então, irmãos, logo depois que Jesus sai do barco, ele é então interpelado por esses fariseus. Eles não queriam ouvir Jesus, eles não queriam ouvir as palavras e nem os ensinamentos do Mestre, tais quais quiseram os gentios, mas sua intenção era unicamente conseguir provas para acusar Jesus e criar confusões e embaraços para denegrir a imagem de Jesus e talvez acusá-lo de alguma coisa e talvez prendê-lo naquele momento. O verso 11 diz que esses fariseus puseram-se a discutir com ele. Vejam, não era uma conversa amigável, o que fica muito claro quando Marcos nos informa que eles tentavam Jesus. E tentavam Jesus pedindo que ele lhes desse um sinal que viesse do céu. Amada igreja, percebam que Jesus era conhecido por todos os lados e por tantas pessoas pelos sinais e maravilhas que ele fazia. Ele acabara de alimentar uma multidão de pessoas com apenas 7 pães e alguns peixinhos, e mesmo assim esses cegos fariseus queriam ver um sinal do céu. Queridos irmãos, as coisas não mudaram. Até hoje as pessoas continuam correndo atrás de sinais, precisam ver, precisam sentir, precisam tocar. Existe uma religiosidade implícita na alma das pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente Jesus e que as induz e as conduz e faz com que elas queiram a Deus.
Mas elas não querem o Deus que é invisível, mas real. Elas querem um Deus palpável, um Deus que se mostre, um Deus que seja tocado, um Deus que lhes dê o que elas querem. E mesmo frequentando às vezes uma igreja, anos, seguem necessitando ver, sentir, tocar. E se não for assim, elas não creem. Vivem aprisionadas numa síndrome de Tomé. E assim, irmãos, eram esses fariseus. Conheciam tudo da lei, mas não conheciam o Deus da lei. Meus irmãos, eu penso que a atitude de Jesus, no verso 12, fale muito sobre tais comportamentos que eram eivados de incredulidade, tanto dos daquela época quanto dos da nossa época. Verso 12 diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal lhe será dado a esta geração. Meus irmãos, isso era mais do que um momento de ira de Jesus, era mais do que simplesmente um nervoso da parte do Senhor. A expressão aqui, ela denota que Jesus chegou ao ponto de quase perder a paciência com aqueles homens. Assim como Deus também, irmãos, pôs limite à sua própria paciência na época de Noé. Algumas pessoas andam brincando com Deus, achando que sua paciência não tem limite. Creiam, amados irmãos, tem limite. Pessoas esquecem que certo dia Jesus, ele entra no templo e expulsa os vendilhões de lá, às chicotadas. Esquecem que Deus deu 120 anos para verem e ouvirem Noé enquanto construía a arca. Mas a paciência chegou ao fim e todos pereceram. Esquecem que um dia Deus avisou o faraó, mas a sua paciência se fechou com o mar, levando os egípcios ao desastre total. Esquecem que um dia Deus perdeu a paciência com Corá e sua tribo, e a terra os engoliu a todos. Quanto tempo, irmãos, ainda temos da paciência, da bondade, da misericórdia de Deus? Queridos irmãos, o verdadeiro cristão, aquele que já foi tocado pelo poder restaurador e salvador de Cristo, não vive na busca de sinais. O verdadeiro cristão contenta-se pelo testemunho do Espírito Santo em si, agindo. Nós temos dentro de nós, irmãos, o Espírito Santo testemunhando o maior de todos os sinais, que é o Cristo ressurreto. Ao lermos o relato de Marcos, não vemos a resposta completa de Jesus, mas Mateus, quando escreve, ele escreve um pouco mais detalhado. Então Mateus vai dizer assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentaram-o, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Jesus está mostrando que, embora os homens possam adquirir muitos conhecimentos, de nada adianta ser ignorantes quanto ao tempo do fim, quanto às coisas de Deus, sua glória e seu poder.
Marcos não falou as mesmas coisas que Mateus, talvez, irmãos, porque tenha sido o primeiro evangelho escrito, mas Mateus mostra que a resposta de Jesus, falando de Jonas, claramente apontava para a sua morte, sepultamento e ressurreição ao terceiro dia. E esse, irmão, seria e é o maior de todos os sinais. E mesmo assim, sendo aquela geração má e adúltera, não criam nas palavras de Jesus. Então, irmãos, tendo falado tais coisas, Jesus, mais uma vez, entra no barco e sai daquele lugar. E isso nos leva, irmãos, ao segundo grupo de cegos. E é interessante vermos que a nossa vida sempre gira, irmãos, em torno da comida. Parece que nós vivemos mais para comer do que comemos para viver. Se estamos ansiosos, comemos. Se vamos ao supermercado de barriga vazia, gastamos mais. Se somos convidados para uma festa, para um churrasco, como diz o irmão Mário, pode estar chovendo canivete, que nós vamos à boca livre. E exageros à parte, irmãos, eu penso que devemos mesmo cuidar daquilo que está na nossa barriga, para que isso não venha tomar o lugar principal. Jesus e a Bíblia alerta muitas vezes para cuidarmos com os nossos desejos, quando fala do nosso ventre, da nossa barriga, para cuidarmos com os nossos desejos, para que os nossos desejos não venham a substituir o nosso anseio por Cristo. Mas aqui nos próximos versos, irmãos, vemos que Jesus e os discípulos, mais uma vez, estavam num barco. E esse barco praticamente é uma sala de aula flutuante. E Jesus ensinou aos seus discípulos muitas lições, muitas vezes estando dentro de um barco. E parece, irmãos, que estando eles a navegar, ouvindo o sinal da merenda, se tocaram: puxe, não pegamos o lanchinho Mirabel, e agora? Esquecemos do pão, como que a gente vai comer agora? Verso 14 diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Como podiam ter esquecido de pegar um pouco de pães? Haviam acabado de recolher ali do milagre de Jesus, da multiplicação, um montão de cestos cheios de pães. Meus irmãos, me permita sair aqui um pouquinho só, fazer uma breve digressão nesse meu sermão. Ao olhar para esta cena dos discípulos dentro do barco, um olhando para o outro e talvez pensando e se perguntando e acusando: por que você não pegou pão? E aí eu me lembrei de uma historinha e transcrevi essa historinha aqui, que é bem interessante. E ela nos ensina, irmãos, qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade, e nos chama atenção para sermos mais atenciosos quanto às coisas de Deus, às coisas da igreja, a não esperarmos pelo que o outro vai fazer, mas tomarmos a iniciativa, a não sermos crentes passivos, mas proativos naquilo que tange ao reino de Deus. A historinha diz assim: era uma vez 4 indivíduos, chamados todo mundo, alguém, ninguém e qualquer um. Quando havia um trabalho importante para ser feito, todo mundo estava certo de que alguém o faria, e que qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez.
Quando ninguém fez, alguém ficou nervoso, porque isso era obrigação de todo mundo. No final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Domingo passado, o irmão Raul, se arrumando aqui para tocar o violão, ele falou: posso pegar um negócio ali? Eu falei: não, deixa que eu pego, porque eu ainda não perdi a minha sensibilidade ao diaconato. Eu continuo sendo diácono. Eu continuo varrendo a frente da igreja. E na igreja, irmãos, bem como na nossa casa, é assim que as coisas devem funcionar. Eu não preciso esperar que a minha esposa lave a louça, eu tomo iniciativa. Eu não preciso esperar que o meu pai vá lavar a calçada da frente, ou varrer a calçada, ou fazer outra coisa. Eu tomo a iniciativa e vou e faço. No reino de Deus é assim, eu não vou esperar que o outro faça algo pela igreja, seja da oferta ao serviço braçal. Eu tomo a iniciativa porque é para o reino de Deus. Eu não espero pelo todo mundo pode alguém fazer. Eu tomo a iniciativa e faço, irmãos. É isso que eu consigo enxergar nesses discípulos dentro do barco, olhando um para o outro e pensando: por que você não pegou? Você não estava lá? Fechando então esse parêntese, o que eu estou dizendo, irmãos, é que não podemos esperar jamais para que o outro faça aquilo que deve ser feito por nós. A igreja ela é um corpo justamente porque cada membro tem uma função incumbido por Deus para fazer a sua parte. Quando alguém falha, todo mundo sofre. Isso vai, irmãos, da nossa conduta moral, do nosso testemunho, até ao serviço prático da igreja. Então percebemos que Jesus, estando de ouvidos à conversa dos discípulos, diz assim no verso 15: Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Imediatamente pensavam que Jesus estava se referindo ao fato de não terem pães. As suas mentes estavam presas à necessidade das suas barrigas. As suas mentes estavam quase que engolidas pelo ronco da barriga com fome, pela necessidade do ventre. E perceba, irmãos, que a palavra ventre aqui, ela faz com que nós venhamos a pensar no mundo, nas ofertas do mundo, nas propostas do mundo, o que fazemos, aonde vamos, o que ouvimos, o que falamos, o que desejamos, o que compramos, o que adoramos. Tudo isso está inserido aqui nessa palavra ventres. E quando nós, irmãos, ou qualquer pessoa, ou mesmo os discípulos, não conseguiam discernir as palavras de Jesus, então nós estamos correndo o risco de não estar entendendo plenamente, 100% a palavra de Deus. Então Jesus os repreende com severidade: vocês não compreendem? Não estou falando de pão, nem do fermento do pão. Será que vocês não têm coração endurecido? Diz o verso 17. E no 18, eles são comparados aos que não enxergam e não ouvem, mesmo tendo olhos e ouvidos. Mas por que Jesus fica tão nervoso, tão irado com eles? Porque ele não estava falando de pão, e sim de doutrina, de prestar atenção aos preceitos das palavras de Jesus. Amados irmãos, Jesus ele estava
prevenindo os seus discípulos para que não deixassem que nenhuma mínima parte da influência dos fariseus e do ceticismo de Herodes entrasse e fizesse parte da vida deles. Vejam, irmãos, que quase sempre, todas as vezes que o fermento é citado na palavra, ele é testemunho de algo que simboliza coisas más, coisas ruins. Um teólogo chamado R.C. Sproul, ele disse assim sobre o fermento: ele é visto como uma influência que corrompe, que destrói. O fermento é associado com o orgulho, com a malícia, com a maldade, com o falso ensino sobre a circuncisão. Assim Jesus está dizendo: cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a incredulidade. Amada igreja, os falsos ensinamentos e as heresias que entram na igreja têm sido, irmãos, ouçam isso com atenção, os falsos ensinamentos e as heresias têm sido muito mais devastadores na história da igreja do que todas as perseguições juntas que a igreja já sofreu. Basta darmos um passeio pelos canais ditos evangélicos nas televisões e nós veremos como as falsas doutrinas, como os desvios da palavra de Deus estão enraizados nos corações. E esses certamente foram contaminados pelo fermento dos fariseus legalistas, pelo ceticismo de Herodes, e se não houverem sinais, sua plateia não acredita neles. Sabe, irmãos, algumas igrejas que viviam na base dos sinais, durante esse tempo de pandemia, chegaram a fechar as portas, definitivamente, porque naquele lugar não era ensinada a palavra de Deus, não era ensinada as pessoas a suportarem a luta e a perseguição por amor à palavra, mas eram ensinados a crer em sinais, a ter coisas, a negociar com Deus. E como na pandemia não havia como, então essas igrejas vieram a fechar as portas. Mas as igrejas que pregam a palavra de Deus sobreviveram, e louvado seja Deus, irmãos, porque nós, como irmãos em Cristo, estamos aqui nessa noite pela palavra de Deus que tem sido ensinada e pregada nesta igreja. Mas vejam, irmãos, que Jesus, mesmo indignado com a ignorância dos discípulos, não os deixa sem entendimento. Antes, como um bom professor que é, e usando da sua didática pastoral e santa didática, para fazê-los entender o que realmente ele queria que eles entendessem a seu respeito. Jesus, nos versos 19 e 20, os faz lembrar dos milagres da multiplicação, com perguntas simples, mas que revelam absolutamente quem é Jesus. Então, o verso 19 diz assim: quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles então respondem: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Meus irmãos amados, Jesus estava mostrando para eles que eles não deveriam se preocupar com aquilo que precisavam. Jesus queria que aprendessem que eles teriam tudo quanto fosse necessário para viver. Lembrem-se que há pouco tempo atrás nós pregamos o capítulo 6, onde Jesus envia os seus discípulos e diz para eles: olha, não levem nem bolsa,
Não levem dinheiro, não levem comida, apenas vão. E eles eram então supridos pela palavra de Jesus. E é nesse Deus, irmãos, que nós temos que continuar crendo todas as nossas necessidades. E sobretudo, irmãos, Jesus queria que eles soubessem que Ele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus queria que eles, ao pensarem no que tinham visto, entendessem que somente Deus poderia fazer sinais e milagres que eles tinham visto com seus próprios olhos. Mas, irmãos, antes de nós então passarmos ao quarto ponto dessa mensagem e vermos o cego da história, devemos fazer aqui uma pergunta: será que todos nós já compreendemos realmente quem é Jesus? E sinceramente, irmãos, creio que devamos nos fazer essa pergunta todos os dias. E devemos clamar ao Eterno que por seu Espírito Santo venha todos os dias a nos revelar a pessoa de Cristo. Então nós vamos para o último cego da história. E diz a palavra que, tendo Jesus e seus discípulos chegado a Betsaida, algumas pessoas então lhe trouxeram um homem cego, pedindo que lhe tocasse. Verso 22 fala: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Amada igreja, nesses próximos versículos nós podemos aprender muitas lições sobre nós mesmos, nossa forma de falar com Deus e também nossa forma de pensar sobre Deus. E de quebra, irmãos, podemos aprender algo sobre o lugar e também sobre as companhias em que andamos. Trouxeram um homem cego até Jesus e lhe pediram que tocasse naquele homem. Aquelas pessoas, irmãos, certamente haviam ouvido falar de outros enfermos aos quais Jesus havia tocado, e eles então eram imediatamente curados. E ainda, irmãos, que pareça um pouco de exagero da minha parte, essas pessoas de alguma forma estavam querendo conduzir Jesus a fazer o que elas queriam que ele fizesse. Queriam que Jesus tocasse naquele homem. E Jesus, mais uma vez, quebra com todo o protocolo e vai fazer tudo diferente daquilo que eles queriam que ele fizesse. Vejam, irmãos, nós não podemos determinar, como dizem alguns hereges do nosso tempo, aquilo que Deus tem que fazer. Mas devemos nos lembrar de um dos leprosos que disse a Jesus: se tu quiseres. Ou como disse Ezequiel no Vale dos Ossos Secos: tu o sabes. Ou da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então Jesus, como podemos ver no verso 23, toma aquele homem pela mão e vai levando-o para fora daquela cidade. E é interessante, irmãos, que isso nos diz muito a respeito do lugar onde estávamos e onde estamos hoje. Fomos apresentados a Jesus e paulatinamente ele foi nos tirando dos velhos hábitos pecaminosos, nos libertando de alguns vícios, corrigindo o nosso caráter, curando as nossas mágoas, aparando as nossas arestas, nos distanciando cada vez mais da roda dos escarnecedores, colocando em nós um nojo, um ranço, por atitudes que o mundo acha normal, por lugares que o mundo considera bom,
mas que nós, como filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, já não conseguimos mais estar naqueles lugares, ou ouvir aquelas palavras, ou falar do mesmo jeito, porque Jesus nos tomou pela mão e vem nos tirando para fora daquele lugar que para nós era normal. E esse, irmãos, é o único milagre realizado por Jesus em duas etapas. Em nenhum outro lugar nós veremos Jesus pegando alguém e curando ele um passo, depois o outro passo. Ao lermos o verso 23, nós achamos estranha a forma como Jesus faz. Literalmente, irmão, Jesus cospe no olho daquele homem, e em seguida põe as mãos sobre aquele homem. E apenas, irmãos, a título de conhecimento, em algumas culturas, como era a cultura desse povo nessa época, como era a cultura dos gregos, e ainda hoje alguns agem assim, cuspir no outro é um sinal de bênção. Cuspir no outro é um sinal de abençoar. Mas não foi o cuspe de Jesus que curou aquele homem, mas a imposição das mãos de Jesus sobre aquele homem. Jesus então faz uma pergunta àquele homem: vês alguma coisa? Eu quero chamar, irmãos, a atenção de vocês para algumas coisas que são muito importantes nesse episódio. Aquele homem não nasceu cego, mas certamente havia ficado cego. A cegueira naquele tempo era algo muito comum, dado ao sol forte, dado à falta de higiene. E o que temos aqui diante de nós, irmãos, é o retrato da humanidade. Toda a humanidade está aqui representada por esse episódio. Toda a humanidade, um dia representada por Adão, o cabeça federal de toda a criação, podia em Adão podia ver a Deus claramente. Adão sabia como Deus era, Adão via os traços de Deus, Adão se assentava com Deus na viração do dia para ouvi-lo, para vê-lo. Mas em Adão, irmãos, todos nós, toda a criação, por causa do pecado, passou a ter uma visão ofuscada de Deus, a não poder enxergar mais a Deus como Ele é. Então Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? E aquele homem responde: vejo homens como árvores que andam. Meus irmãos, todas as pessoas que não têm o Espírito de Deus, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, jamais poderão enxergar nitidamente. Todos que ainda vivem debaixo dos princípios desse mundo estão cegados pelo príncipe deste mundo. Mas, irmãos, também precisamos aprender que muitas vezes nós estamos agindo em nossas vidas cristãs como que tendo os nossos olhos meio que embaçados à realidade do mundo espiritual. Não valorizamos tanto a nossa salvação, não valorizamos como devíamos a nossa liberdade, por não enxergá-la como um dom maravilhoso de Deus. Não enxergamos o nosso chamado, não enxergamos o nosso testemunho diante de Deus, não enxergamos a nossa santidade como deveria ser. E quando não enxergamos com clareza, corremos o risco de avaliar incorretamente o que vemos. E se não avaliamos com discernimento, movidos pelo Espírito Santo, aquilo que ouvimos e vemos,
Podemos ser enganados, como muitos estão sendo, pelas heresias do nosso tempo, pelos coaches, pregadores, pelos milagreiros, pelos negociantes do Evangelho. E quando eu disse, irmãos, que deveríamos pedir a Cristo que se revelasse a nós todos os dias, era como se todos nós, todos os dias, tivéssemos pedindo: Jesus, põe as suas mãos sobre a nossa cabeça, para que nós possamos enxergar nitidamente, ter discernimento com clareza de todas as coisas que estão à minha volta, a enxergarmos com clareza a grandeza desse Deus bendito e santo que nos tem salvado. Mas Jesus, ao curar parcialmente aquele homem, talvez ele estivesse ensinando aos seus discípulos que eles estavam na mesma situação, embora estivessem tão perto, vendo os testemunhos de tudo que Jesus fazia, ainda não podiam enxergar claramente quem era Jesus. Isso nos leva, irmãos, ao verso 25, que diz: então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Quanto mais, irmãos amados, quanto mais nós temos comunhão com Cristo, quanto mais as suas mãos estão em nós, no controle das nossas vidas, sobre nós, mais enxergaremos sua grandeza e sua importância. Quanto mais temos o agir de Cristo em nós, mais teremos discernimento espiritual. Nós não precisamos de fazer um movimento, um culto especial de avivamento, de trazer um pregador para ser um culto de avivamento. Nós só precisamos de olhar para Cristo. Nós só precisamos de entender que o Espírito Santo é quem aviva a nossa vida. Nós só precisamos da palavra dele em nós, e lendo essa palavra, e ela sendo revelada em nós pelo Senhor, pelo agir e o mover do Espírito Santo, e então seremos movidos com o poder do Espírito Santo que está em nós. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais caminharmos nos caminhos de Cristo, mais nos aperfeiçoaremos. Quanto mais insistirmos, quanto mais nos apegarmos, quanto mais enraizados estivermos em Cristo, mais chegaremos à estatura do varão perfeito. E vejam, irmãos, que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, os seus olhos se abriram totalmente, e então eles podiam ver com clareza quem era Jesus. Quando João estava ilhado em Pátimos, e Jesus se manifesta a ele, então ele pôde ver quem de fato era Jesus em sua glória, e ele cai como morto aos pés de Jesus. Tem gente pedindo para Deus manifestar a sua glória, pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Irmãos, nós não estamos preparados para isso. Nós mal sabemos lidar com aquilo que Deus já nos tem dado. Quanto mais, irmãos, somos levados pelas mãos de Cristo, mais distantes ficaremos da velha vida do pecado. E o verso 26 fala: Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Por que Jesus ia falar para esse homem? Pega pela mão, leva para fora da cidade, cura e fala: não volta mais para a aldeia.
E nós devemos, irmãos, lembrar que Betsaida é lembrada por Cristo como uma cidade de incrédulos. Mateus escreveu assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Jesus não queria, irmãos, que aquele homem voltasse a viver como vivia antes. Não era uma ordem literal para não voltar mais para morar na cidade de Betsaida, mas uma orientação para que nunca mais ele voltasse a praticar os pecados que naquele lugar se praticavam, nunca mais voltar a dar ouvidos às palavras dos incrédulos, nunca mais deixarem se contaminar pelo fermento da religiosidade vazia e legalista, nunca mais permitir que os seus olhos perdessem de vista a glória de Deus. Escute, amada igreja, Jesus não nos tirou do mundo para fazermos um passeio na nova vida. Jesus nos tirou do mundo para nunca mais voltarmos para Ele. Jesus nos tirou das trevas para vivermos na luz. Paulo, escrevendo aos Efésios, tenham paciência, irmãos, porque o texto é longo, mas eu preciso ler esse texto todo, para que nós então venhamos a encerrar essa mensagem. Efésios diz assim, Efésios 4, 17 em diante: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aquele homem, irmãos, deveria voltar para sua casa, para sua família e ter uma vida nova, transformada e santa. Seus olhos que nada podiam ver, viram o Rei da Glória. Portanto, concluímos que nós, irmãos, devemos estar atentos às palavras de Jesus, devemos estar atentos aos ventos de doutrina que têm surgido no meio da igreja,
Devemos buscar cada dia mais a Cristo para ter os nossos olhos abertos e podermos então julgar corretamente nossas ações e discernir corretamente o tempo que estamos vivendo. Ter o Espírito Santo morando em nós, irmãos, não é para discernir o comportamento do Lucas. Ter o Espírito Santo em nós é para discernir o meu pecado. Ter o Espírito Santo em nós é para que nós, cada um de nós, ao nos examinar, tenhamos discernimento para dizer a Deus: Deus, há tantas coisas em mim ainda que precisam ser tiradas. Portanto, amada igreja, sem Cristo não há discernimento. Sem Cristo nós vamos pedir sinais do céu. Sem Cristo nós ouvimos e vemos os milagres de Jesus e pensamos só na barriga. Sem Cristo os nossos olhos não se abrem para enxergar a realidade do tempo que estamos vivendo. Desperta tu que dormes, diz a palavra de Deus para mim e para vocês. Portanto, busquemos a Cristo todos os dias para termos discernimento. Amém?